E hoje, mais uma vez, com a graça de Deus, nós vamos olhar para as Escrituras e vermos esse tema tão importante que é o só a Escritura, somente a Escritura. Eu convido você ao livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 22, é o último capítulo da Bíblia, último capítulo das Escrituras. Apocalipse capítulo 22, nossa leitura será a partir do versículo 6. Poderia continuar o Salmo 119, começando que falamos na semana passada, aquele salmo tão rico, onde o salmista exalta, engrandece a palavra de Deus. A gente poderia dar continuidade aqui a tantos e tantos versos que aquele salmo tem, exaltando as Escrituras, exaltando a lei de Deus, mas hoje nós vamos olhar para esse texto de Apocalipse. Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 6, o texto diz: disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que veio sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E, quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então, ele me disse: vê, não façais isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Agora vamos olhar o versículo 18 e 19. Eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Amém. Vamos orar ao Senhor. Deus Santo, obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio que nós temos de sermos igreja do Senhor. Obrigado pelo privilégio de termos sido alcançados por sua graça. E somente a sua graça, Senhor, que tem nos mantido e nos sustentado de pé. Te louvamos pelo rico e privilégio que temos de poder te adorar em espírito e em verdade, exaltar o teu nome. Os nossos olhos foram abertos para ti, por pertencermos à igreja do Senhor, um organismo vivo, onde o próprio Senhor é o cabeça da igreja. Nós te louvamos, Senhor, e nós somos guiados por ti, por meio da sua palavra. Que mais uma manhã seu Santo Espírito venha sobre nós, com espírito de revelação, de sabedoria, abrindo os nossos olhos para enxergarmos, Senhor, a tua palavra revelada. Fale conosco,
Como disse Pedro, para onde nós iremos, Senhor? Os dias são maus, a quem nós vamos recorrer? A quem nós iremos? Se só Tu tens, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Que assim seja esta manhã, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado, que Seu reino avance e que sejamos conformados à imagem de Seu Filho. Choramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Eu gostaria de olhar para os irmãos esse tema nosso, somente a Escritura, a partir desse texto de Apocalipse, capítulo 22. Nós vamos ver nesse texto também a importância das Escrituras para as nossas vidas. Mas é interessante a gente entendermos um pouco o contexto, tanto do livro quanto desse capítulo. E o contexto de Apocalipse é que o apóstolo João, ele está na cidade de Éfeso, é um dos apóstolos de Cristo, um dos chamados pelo próprio Cristo. Ele fazia parte do colégio apostólico, dos 12 apóstolos. E o apóstolo João está na cidade de Éfeso, e na cidade de Éfeso, João está pregando o Evangelho, falando do Cristo com quem ele andou, falando do Cristo com quem ele esteve aproximadamente 3 anos. E esse Cristo que não somente João participou da sua vida, mas ele também participou da sua morte. Dentre os discípulos de Cristo, a Bíblia fala que João e as mulheres, sua mãe e as seguidoras de Jesus, dos homens, João era um dos que estavam ali com as mulheres aos pés da cruz. João viu toda a cena da morte de Jesus. João ouviu as palavras, as últimas palavras ditas por Cristo na cruz. João participou daquele momento da morte de Cristo. Ele não só viu, andou com Cristo em vida, não só viu a sua morte, mas também viu o Cristo ressurreto. Jesus ressuscitou. E essa é a mensagem que João está pregando em Éfeso e nas cidades vizinhas de Éfeso, nas redondezas de Éfeso. A igreja do Senhor está crescendo, o Evangelho está se expandindo. João é um desses percussores do Evangelho de Cristo que começou com Jesus e está dando continuidade com os apóstolos. Ele está ali. Contudo, nesse período, os romanos estão perseguindo a igreja ferrenhamente. A igreja está sendo perseguida ferrenhamente pelos romanos. Roma, estando no poder, está perseguindo a igreja, porque os seus governadores, todos aqueles que assumiram o trono de Roma, eles rogavam para si o título de Senhor e de Deus. Portanto, não podia se adorar nenhum outro Senhor a não ser o governador romano, a não ser a autoridade romana. Os governadores rogavam esse título para si de Senhor, de Deus. Eles são os senhores. E todos aqueles que iam contra a adoração aos governadores, a adoração que Roma colocava, que Roma propunha para o povo adorar, os romanos perseguia esses que não o adoravam. E a igreja de Cristo só se curva perante o Senhor, só adora somente o Senhor. A igreja só tem o seu único Senhor e Deus, aonde a igreja adora, e com isso a igreja está sendo avassaladoramente perseguida, ferrenhamente perseguida. A igreja está enfrentando perseguições, dias difíceis. As igrejas, especialmente da Ásia Menor, estão passando por perseguições e dificuldades.
pelos romanos. E nesse período, o governador é Domiciano. E Domiciano manda prender o apóstolo João. Uma das autoridades da igreja, que é o apóstolo João, que tem pregado o evangelho, aqueles que andaram com Cristo, Domiciano manda prender esse que tem propagado o evangelho nessas cidades das redondezas de Éfeso. João, portanto, é preso, proibido de pregar o evangelho, calado pelos romanos, a fim de não mais falar de Jesus, e é colocado em uma ilha chamada Pátimos. Ele vai estar ali pelo resto da sua vida. Os homens que eram postos nessa ilha, esses homens eram colocados lá, longe da sociedade. João, portanto, iria estar preso ali, morreria naquela ilha. João é o último dos apóstolos vivos. Todos os demais outros dos 12 já morreram, já foram mártires pela causa do evangelho. João já é um homem idoso, diz a tradição nesse período. Já é um homem idoso, avançado em idade, preso na ilha de Pátimos. E ali, na ilha de Pátimos, o Senhor levou João em revelação. Esse apóstolo já idoso, o Senhor abriu os olhos dele e João teve visões, João teve revelações. E tudo aquilo que João viu e ouviu naquela ilha, o Senhor disse para João escrever, registrar e enviar para as igrejas que estavam sendo perseguidas pelos romanos, a saber, as 7 igrejas da Ásia Menor. João vai registrar tudo aquilo que ele viu e tudo aquilo que ele ouviu. Portanto, nasceu ali naquela ilha o livro de Apocalipse. Apocalipse, no grego, significa revelar, desvendar. Então, Apocalipse poderia ser chamado de a revelação de Jesus Cristo. Apocalipse quer revelar o Cristo glorificado, o Cristo vencedor, o Cristo exaltado, a vitória da igreja por intermédio do Cristo. Apocalipse quer mostrar a grandeza e a revelação do Cristo. Nos evangelhos, os evangelhos revelam Jesus no seu estado de humilhação, o servo sofredor. Em Apocalipse, Apocalipse revela Jesus no seu estado de exaltação, o Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nos evangelhos, Jesus veio para revelar o Pai. No Apocalipse, o Pai está revelando Jesus. Portanto, Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, é o Cristo exaltado, é a grandeza do Cristo. E nesse texto que lemos, no capítulo 22, João está tendo uma dessas tantas visões que ele teve, mais uma das visões. E nesse capítulo 22, João está vendo aqueles que habitarão na cidade santa, na Nova Jerusalém. João está vendo os habitantes da Nova Jerusalém. Ele fala do novo céu, da nova terra. Ele fala da Nova Jerusalém e daqueles que hão de herdar a Nova Jerusalém. Mas a partir do versículo 6, ele vai falar que os habitantes da Nova Jerusalém, eles serão. Quem são os habitantes da Nova Jerusalém? Ele descreve a partir do versículo 6. Eles serão aqueles que guardarão as profecias deste livro. E quando João aqui fala das profecias deste livro, o Senhor, na verdade, fala para João das profecias deste livro, ele está falando especialmente das profecias de Apocalipse.
Quando ele fala das profecias deste livro, ele está falando de Apocalipse, a revelação de Apocalipse, o que João está escrevendo em Apocalipse. Contudo, a mesma coisa que nós vimos na semana passada, no Salmo 119, onde o salmista está falando da lei, especialmente da lei, é um Salmo 119, de exaltar a lei do Senhor, só que nós temos toda a revelação de Deus completa, concluída. Nós entendemos que ele está falando de toda a Escritura, da mesma forma Apocalipse. Quando ele está falando das profecias deste livro, nós entendemos que ele está falando de toda a Escritura, de toda a Bíblia, de toda a revelação de Deus. E é por esse caminho que nós vamos olhar, entendendo que não se trata apenas da revelação e das profecias de Apocalipse, mas de toda a revelação e a profecia de toda a Escritura. E ele inicia o versículo 6, mostrando que os habitantes que hão de herdar o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, a cidade santa, são esses que guardam as profecias, a palavra de Deus, as Escrituras. E ele inicia dizendo: disse-lhe ainda. João está dizendo: na revelação o Senhor me disse mais coisas. E o que ele me disse é: João, estas palavras que eu tenho dito a você, estas palavras que eu tenho falado a você, elas são fiéis e verdadeiras. O que eu tenho dito, João, a você, as palavras das profecias deste livro, que eu tenho te mostrado e falado, elas são fiéis e verdadeiras. João, o que você tem ouvido não tem um traço de engano. João, o que você tem ouvido não tem um traço de mentira. Elas são fiéis e verdadeiras. Este livro não é, João, o Apocalipse seu, não é o Apocalipse de João, mas é o Apocalipse de Jesus, a revelação de Jesus, a palavra de Deus. Ela é absolutamente verdadeira e fiel. É isso que o Senhor está falando para João. Fiéis e verdadeiras são estas palavras. João, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E como eu disse, tratando-se da revelação de Apocalipse, mas fiéis e verdadeiras, nós entendemos que é toda a Escritura, toda a palavra de Deus. Um dos slogans da reforma que nós estamos tratando é o sola Escritura, somente a Escritura, mas também há um outro título, que é o toda Escritura. Toda a Escritura é a palavra de Deus. João, fiel e verdadeiras é as Escrituras, é a palavra de Deus. Não há um erro, não há uma falha, não há uma partícula de falsidade nas Escrituras. Deus é inerrante, infalível, então assim é a sua palavra. A palavra de Deus é perfeita porque o próprio Deus é perfeito. Fiéis e verdadeiras são estas palavras. E há, irmãos, inúmeras afirmações na história da igreja sobre homens que afirmaram que as Escrituras, elas são fiéis e elas são verdadeiras. Um número incontáveis de gigantes da história da igreja reconheceram que a Bíblia foi de fato inspirada por Deus, que ela é inteiramente verdade. Alguns deles são Clemente de Roma, Clemente de Alexandria, Gregório Naziano, Justino, o Marte, Irineu, Tertuliano, Orígenes, Ambrósio, Jerônimo Savonarola, Agostinho, Martinho Lutero, João Calvino e muitos outros. Todos esses gigantes do passado, na história da igreja, todos eles afirmaram que as Escrituras, que essa biblioteca, Bíblia ou Bíblios,
livros, a biblioteca é composta de diversos livros, ela foi soprada, inspirada, ela é a verdade fiel de Deus. Agostinho, no século V, ele declarou: nenhum desses autores das Escrituras errou em algum aspecto ao escrever. Martinho Lutero disse: as Escrituras nunca erram. Onde as Sagradas Escrituras estabelecem algo, deve ser crido. Ali não devemos desviar-nos de suas palavras. João Calvino disse: o registro é seguro e infalível. A regra é certa e inerrante. A palavra infalível de Deus, isenta de toda mancha ou defeito. Quem está falando para João não é o Alex. Esse versículo 6 que está falando para João não é nenhum desses gigantes que falamos aqui na história da igreja. Quem está falando para João que as palavras deste livro são fiéis e verdadeiras é o próprio Senhor. Quem está testificando que as Escrituras, as palavras deste livro, elas são fiéis e verdadeiras é o próprio Deus, é o próprio Senhor. O próprio Senhor está testificando: João, estas palavras são fiéis e são verdadeiras. Portanto, o que nós temos na mão, no celular ou onde for, é a palavra escrita de Deus, irmãos. É a revelação especial de Deus. Elas são fiéis e elas são verdadeiras. O Senhor continua dizendo para João no versículo 6: o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, Ele é o Senhor que inspirou os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. O Senhor que inspirou os seus profetas, João, Ele enviou um anjo para te mostrar as coisas que hão de acontecer. Versículo 7: eis que venho sem demora. E aí ele diz que o Senhor está vindo sem demora e bem-aventurado. Depois da palavra que o Senhor fala, eis que venho sem demora, escutem isso. O Senhor está dizendo: eis que venho sem demora, estou vindo. Desde que Cristo encarnou, o fim começou. O fim dos tempos começou desde a encarnação de Cristo e a ascensão dele. O fim começou. E ele está dizendo: eis que venho sem demora. Após essa palavra, ele diz: e bem-aventurado, ditoso, contente, mais do que feliz, são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Depois do eis que venho sem demora, ele fala que felizes são aqueles que guardam as Escrituras, as profecias de que Cristo virá. Bem-aventurados são aqueles que guardam as profecias deste livro, sabendo que o Cristo de Deus, um dia o céu vai se rasgar, alaridos de trombetas tocarão e ele virá buscar a sua noiva. Bem-aventurados são aqueles que estão guardando como esperança aquilo que as profecias deste livro estão falando, que a igreja, o final da história, não é uma igreja derrotada. O final da história é uma igreja vencedora ao lado do seu Cristo. Bem-aventurados são aqueles que estão esperançosos, guardando as profecias deste livro, que o sol, que é o próprio Cristo, vai iluminar toda a cidade, e não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais nenhum tipo de mal que este mundo nos acometia. Bem-aventurados são aqueles que guardam as profecias deste livro.
neste mundo. São aqueles que estão casando, dando-se em casamento, comendo, bebendo, festejando, vivendo a vida sem esperança. Eles não conseguem contemplar a história de Deus. Eles não são bem-aventurados. Eles não entendem o desdobramento do que Deus está fazendo ao longo da história. Mas bem-aventurados são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro: Cristo virá. Quem é o bem-aventurado? É aquele que está guardando, dizendo: o meu Senhor logo logo virá. Quem é o bem-aventurado? É aquele que está guardando as profecias deste livro, sabendo que ele é um peregrino e forasteiro, sabendo que este mundo vai de mal a pior, só que aqui não é a nossa pátria, aqui não é a nossa moradia eterna. Bem-aventurado é aquele que está guardando a vinda do seu Senhor por intermédio da revelação das Escrituras. Esse é o bem-aventurado que acorda pela manhã sabendo: eu estou vivendo mais um dia para a glória de Deus, esperando Maranata, ora vem Senhor Jesus. É aquele que sai para trabalhar, mas sabe que sua vida gira em torno daquilo que Deus está fazendo. É aquele que faz tudo na sua vida, casa, constrói família, mas entendendo o desdobramento da história de Deus. Esse é o bem-aventurado, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, que Cristo logo logo virá. Quem não guarda está sem esperança, irmãos, neste mundo. Quem não guarda as profecias deste livro vive uma vida desesperançosa, sem esperança, sem perspectiva, sem entender o que Deus está fazendo. Versículo 8: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. Ele viu tudo que Deus revelou para ele. Ele ouviu tudo. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo. É João vai se prostrar diante do anjo do Senhor. Vai se prostrar diante de um anjo, aquele que mostrou todas essas coisas para ele, e ele se prostra a fim de o adorar. E de repente, no versículo 9, o anjo olha para ele e diz: João, levanta, João. Não me adore, João, não faça tal coisa. Eu, João, o anjo do Senhor, sou seu conservo. João, eu sou seu conservo, conservo dos teus irmãos, os profetas. E agora olha que interessante: e eu sou conservo dos que guardam as palavras deste livro. O anjo está dizendo: João, não adore a mim. Eu sou um servo igual a você. No final, adora a Deus. E aqui vai uma informação para nós: anjo não recebe adoração. As Escrituras, esse é um dos textos, mostra que nós não devemos adorar a seres angelicais. Nenhum outro deve ser adorado a não ser o Senhor Deus. Anjo, homens, nada, nenhuma criatura é digno da nossa adoração, somente o Criador. E o anjo está dizendo para ele: eu sou criatura como você, eu sou servo como você, eu sou seu servo, servo dos teus irmãos, os profetas, e servo dos que guardam, servo da igreja, seu servo, servo dos que guardam as palavras deste livro. Então, paz dos senhores. Os seres angelicais só são servos daqueles que guardam as Escrituras, daqueles que têm o coração nas Escrituras. Portanto, o cristão, os servos de Deus, eles não são conservos daqueles que não têm as Escrituras. Eles não servem, não assistem nenhum
daqueles que não guardam as profecias das Escrituras. Eles só assistem e servem a igreja. Os anjos são servos daqueles que guardam as profecias deste livro. Eles são servos de Deus, servindo o Senhor, a igreja, daqueles que guardam as profecias deste livro. Lembra daquele texto? Que ao nosso derredor está o inimigo como um leão, rugindo, como um leão feroz, buscando quem possa tragar, mas ao nosso redor está o anjo do Senhor. E há outros textos que mostram que o anjo do Senhor serve, assiste à igreja. Assiste quem, Alex? Assiste os que guardam as palavras deste livro. Os servos, os seres angelicais, estão servindo aqueles que guardam as palavras deste livro. E a palavra guardar ali, significa obedecer, praticar, observar. Os que guardam as palavras deste livro, essa é a ideia de obedecer às Escrituras, de praticar as Escrituras, de observar as Escrituras, de ter as Escrituras como sua regra de fé e prática, de ter as Escrituras como seu manual de estilo de vida, como a sua base para seguir o Cristo, como o seu modelo de viver para a glória de Deus. Então aqueles que guardam, aqueles que obedecem, aqueles que praticam, aqueles que observam as Escrituras, o anjo serve esses. Quem não tem as Escrituras como o meio de sua observação, de obediência e de prática, não tem anjo para servir esse anjo. Pelo contrário, existem demônios para guiar esses. Só há dois grupos: aqueles que são servos de Deus, assistidos por Deus, e Deus, na sua soberania, nas suas dádivas, nos seus presentes, envia meios de graças para esse irmão caminhar, seja seres angelicais ou as Escrituras, ou um outro grupo, que não são servos de Deus, que são escravos do pecado, que estão no império das trevas. Não tem anjo para assistir esses. Eles não guardam as palavras deste livro. João, não adore a mim, eu sou seu conservo, servo dos profetas, seu conservo e servo daqueles que guardam as profecias das Escrituras. A profecia das Escrituras. Versículo 10. Disse o Senhor ainda a ele. Isso aqui é poderoso. Versículo 10. Olha o que o Senhor fala para João. Disse ainda: não celes. Não celes aqui não deixe em segredo, não deixe escondido. Por quê? As palavras da profecia deste livro. Mas ainda por quê? Porque o tempo está próximo. O fim chegou em Cristo. Desde a primeira vinda de Cristo, o tempo do fim se iniciou. Com isso, a mensagem da vitória de Cristo e da sua igreja precisa ser publicada, anunciada, pregada a todo o povo. O que o Senhor está falando para João é: João, o cânon, a vara de medir as Escrituras se completou. Esse é o último capítulo da Bíblia. Se encerrou. Eu mostrei a você todo o desdobramento da história, do que vai acontecer. Isso se encerrou. Isso está terminado, está completo. Toda a revelação acabou aqui, concluiu aqui. E com isso, João, o tempo está próximo. Glória a Deus. Com isso, João, o fim já iniciou. Com isso, João, breve, aquilo que você viu, os selos sendo abertos, eu ouvindo
deixa essas coisas escondidas. Não deixe essas coisas ocultas, em segredo. Não deixe elas seladas. Propague elas. Anuncie elas. Fale delas. Proclame elas. Porque o fim começou. Todos nós aqui somos os mensageiros de Deus. O apóstolo Paulo diz que em Cristo, na sua morte, Deus reconciliou consigo o mundo, os salvos com Deus. E nos deu, olha isso, Cristo deu para a igreja o quê? O ministério da reconciliação entre os homens e Deus, entre Deus e os homens. Foi lhe dado por Cristo o ministério da reconciliação. Foi lhe dado por Cristo o ministério da palavra. Alex, eu não sei pregar igual você aí, igual alguns irmãos, igual o pastor Hélio. Eu não tenho esse desenvolvimento, mas está aí alguma coisa da parte que Deus colocou em você. Foi lhe dado o ministério da reconciliação, do seu jeitinho, da sua forma, seu estilo de vida, sua maneira. Propague, porque o tempo está próximo. Anuncie, proclame, fale. Paulo disse: quem há de crer se não ouvir? E quem há de ouvir se não há quem pregue? E como pregarão se vocês não vão? É um desdobramento. Eu preciso ir. Quando eu vou, eu falo. Quando eu falo, Deus abre o ouvido de alguém. Quando Deus abre o ouvido de alguém, alguém vai crer. Mas se eu não vou, não tem quem ouça. Não tendo quem ouça, não tem quem creia. E o tempo está próximo. Que o Espírito de Deus, irmãos, queime o nosso coração pelas águas perdidas. Que o Espírito de Deus queime o nosso coração por aqueles que estão perdidos e se perdendo. Que o Espírito de Deus cause em nós temor e amor por aqueles que estão indo, porque o tempo está próximo. Que Deus causa em nós desconforto para nós não olharmos somente para nós mesmos, mas para olharmos para os perdidos e dizer: Cristo, chame eles da cova fria, eles estão mortos espirituais, chame eles para fora, revele o Evangelho e o seu amor para eles. E quem Ele quer usar? A igreja. João, não cele as palavras deste livro. Não coloque em segredo as palavras deste livro. Ai, irmão, imagine Paulo nos nossos dias, século XXI. A era do jatinho, a era do trem e trem-bala, a era do ônibus, a era do carro, a era do avião, a era da internet. Imagina o apóstolo João, no século XXI, no mundo ocidental. O homem que desbravou o mundo. O homem que colocou o mundo de cabeça para baixo. A pé, navio, animais levando. O homem que pregou e plantou diversas igrejas. Ide, irmãos, ide. Não cele as profecias deste livro, somente a Escritura. Uma vez o pastor Wesley falou algo que eu achei brilhante. Ele falou: Alex, a gente prega pouco o Evangelho porque a gente crê pouco no poder do Evangelho. Se a gente cresce de fato que o Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem, a gente não ficaria aqui. Usaria a rede social, usaria a vida, usaria a casa, usaria todos os meios. Pregue. Fala na tua rede social, tem alguém te ouvindo lá, coloque alguma coisa lá que edifica, coloque alguma coisa lá que chama alguém ao arrependimento. Pregue. Convida um parente, convida um amigo, convida um vizinho. Pregue. Não cele as profecias deste livro. O tempo está próximo, o cano se fechou, a revelação se fechou. Agora Deus está dizendo: toda a revelação está na sua mão. Pregue, anuncie, fale do Cristo que virá, fale da vitória do Cristo
isso que o próprio Senhor está falando para João. João, não esconda as profecias deste livro, fale elas. Fale elas. Eu não lembro quem disse, mas eu já li uma frase, que eu não me recordo quem disse. Ele diria: ainda que as almas pereçam no inferno, elas terão que passar por cima do meu cadáver para eles serem perdidos. Sabe o que ele está dizendo? Ainda que elas serão condenadas, ainda que elas vão perecer no inferno, eles vão ter que passar por mim, por cima do meu cadáver. Eu vou morrer pregando para elas. Eu vou entregar minha vida por elas. E ainda que elas sejam condenadas, eu não vou parar de anunciar o Cristo de Deus. Somente a Escritura. Somente a Escritura. É por isso que no contexto religioso que devemos falar é as Escrituras. Porque o homem é salvo pelo poder do Evangelho. É por isso que nas nossas reuniões religiosas nós não devemos tratar de qualquer outra coisa que não seja as Escrituras. Canta 30 milhões de gente. Pregador, você tem meia hora para pregar. Entendi a importância da Escritura aqui na igreja. Entendi. Irmãos, hoje não vai ter pregação. O negócio está tão forte aqui, está tão mover de Deus aqui, que hoje, fecha a Bíblia aí. Como o homem vai ser salvo sem pregação do Evangelho? As Escrituras e somente ela. Somente as Escrituras. Não cele, não esconda, não guarda, não prive as palavras da profecia deste livro, João, porque o tempo está próximo. Para encerrar, versículo 18. Por quê? Porque o 11 até o 17 ele vai tratar de outra questão. Ele vai falar sobre a condenação dos ímpios. Ele vai falar que o Senhor está vindo sem demora. E ele não trata especificamente das Escrituras. Então a gente vai dar um salto aqui. Ele está falando daqueles que vão herdar o novo céu e a nova terra. Ele está falando daqueles que vão habitar na Nova Jerusalém. Quem são? Os que guardam as profecias deste livro. E ele vai concluir o capítulo, versículo 18 e 19. 18. João diz: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, as palavras que o Senhor falou para mim neste livro, não são as de João, é as do Senhor. É as palavras do Senhor, proferidas neste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, acrescentar as Escrituras, colocar acréscimo nela, olhar para ela e diz: não, só isso aqui não está valendo, está faltando coisa aqui. Está faltando coisa aqui. Vamos colocar acréscimo. Esses que lhe acrescentar qualquer coisa nas Escrituras, Deus lhe acrescentará os flagelos descritos neste livro. O juízo, a condenação, os flagelos que virá para os inimigos do povo de Deus, esses inimigos que acrescentam às Escrituras, os flagelos serão acrescentados neles. 19 é um outro grupo. E tem o grupo o que tira. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Quem acrescenta, o juízo de Deus vai alcançar. Quem retira as profecias, as palavras descritas nas Escrituras, Deus vai tirar o direito de desfrutar da árvore da vida, da cidade santa, das bênçãos da eternidade. Ele será retirado disso, ele será condenado. Mas as Escrituras já vem falando disso. Por exemplo, coloca para a gente, Rodrigo, Deuteronômio capítulo 4, versículo 2. O Senhor, por meio de Moisés,
exortando o povo de Israel à obediência. Olha lá, Deuteronômio capítulo 4, versículo 2: nada acrescentareis à palavra que vos mando, Deus falando por meio de Moisés. Povo de Israel, vocês não devem acrescentar as palavras que vos mando. Será que vocês são melhores do que eu? Será que eu, Deus, não sei o que falo, a ponto de vocês terem que acrescentar alguma coisa? Nada acrescentareis nas palavras que vos mando, nem diminuireis dela, nem retirem nada dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Capítulo 12, versículo 32 de Deuteronômio. Olha lá, o Senhor ainda falando por meio de Moisés: tudo que eu te ordeno, observarás, crerás, obedecerás, observará, praticará, nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. Então, olhar para as Escrituras e olhar para ela e dizer: ela é muito arcaica, ela não comunica com o nosso tempo de hoje. Olhar para as Escrituras e dizer: ela está ultrapassada, é retirar dela. Ou olhar para ela e dizer: ela precisa de mais coisas aqui, ela não é suficiente. E há dois grupos que ameaçam a igreja: os que retiram e os que acrescentam. O primeiro deles é o liberalismo teológico. O liberalismo teológico são os que retiram. O que é o liberalismo teológico? O liberalismo teológico, eles negam a inerrância da Bíblia. Eles dizem: a Bíblia contém erro. Eles tiram das Escrituras aquilo que não é para tirar. Eles negam a inspiração das Escrituras. O texto, primeira mensagem pregada aqui nesse púlpito, nesse mês, do somente a Escritura, que o pastor Wesley pregou, Paulo falando a Timóteo: toda a Escritura é soprada, inspirada por Deus. A teologia liberal, o liberalismo teológico, nega a inspiração. Eles dizem: não, ela não é toda inspirada, e ela só se torna a palavra de Deus quando essa pessoa recebe a revelação de Deus. Fora isso, ela não é a palavra de Deus. Liberalismo teológico. Algum deles chegam a dizer: ela contém a palavra de Deus, ela não é toda a palavra de Deus. Os liberais se levantam para dizer que os milagres que tem na Bíblia, eles não existiram. Aqueles milagres lá, não existiu, não. Não foi daquela maneira, não foi daquela forma. Aquilo é folclórico, aquilo é fantasioso, uma fantasia. Que o mar se abriu, não. Que não é uma fantasia para se entender. Eles estão tirando da palavra de Deus. E a maioria hoje, já é comprovado, a maioria, por isso que tem que, irmãos, ter muita atenção onde você vai estudar teologia, onde você vai se formar teologicamente. A maioria hoje de muitos seminários teológicos, reconhecidos pelo MEC, muitos professores de teologia liberal, liberalismo teológico, que estão ensinando a Bíblia, mas debocham da própria Bíblia, que estão falando da Bíblia como se a Bíblia fosse um cadáver frio, morto, onde eles estão examinando e não tem nenhum respeito, amor e reverência por ela. Eles estão retirando da palavra. O liberalismo teológico fala que a criação, o registro da criação, e criou Deus, céu, terra, e esse foi o primeiro dia, e criou Deus, e criou Deus. Eles dizem que o registro da criação não passa de um mito. Isso é um mito. Não é assim, literal. Eles estão retirando das Escrituras. Esses que confundem o povo de Deus. Irmãos, a maior arma do diabo é o engano. Ele não vai vir com chifre, ele não vai vir lá
grandão. Eu sou lapeta. Capeta não, lapeta. Vai para lá. Não, irmãos, ele vem com engano. Com engano. Ele vem com engano. Sorrateiramente. Religiões usadas pelo próprio adversário da nossa alma. Esses dias a gente conversava aqui, eu, a Laisa, a gente falava de uma das religiões que cresce avassaladora no mundo. São os adoradores de Alá, o islamismo. Não, nós estamos servindo, é um engano. O diabo vem para enganar, eles vêm para retirar as escrituras. E o texto diz que esses inimigos de Deus, inimigos da igreja, usados pelo inimigo da nossa alma, o juízo de Deus virá sobre eles. O juízo de Deus virá sobre eles. Os flagelos das profecias deste livro cairá sobre eles. Liberalismo teológico, negação das escrituras, levedando toda a massa, todo o povo de Deus, muita gente sendo contaminada por essa heresia. Liberalismo teológico são aqueles que retiram, são aqueles que olham e dizem, não é só isso. E tem o outro grupo é aqueles que acrescentam as escrituras, que olha para ela e diz, ela não é suficiente, nós precisamos de uma nova revelação. Esse grupo é chamado, e é um perigo para a igreja, de misticismo. Misticismo, misto, é essa mistura. Misticismo é misto, é misturado. É um pouquinho de evangelho, com um pouquinho de uma outra coisa, com uma crença de uma outra coisa, com outra. Um misticismo. E os místicos do misticismo negam a suficiência da Bíblia. É o Evangelho de Deus, mas também é o Evangelho segundo Allan Kardec. Vou dar nomes a bois aqui. Está gravando, que Deus me guarde. É a Bíblia, mas é também o livro dos mormons. E o livro dos mormons é de igualdade com a palavra de Deus. Mormon é o profeta igual a Jesus. Mormon morreu pela gente. Então o misticismo, eles negam a suficiente, somente a Bíblia não, somente a Escritura não, somente a palavra de Deus não. E pode, meus senhores, tem muitos púlpitos por aí que eles não falam assim, mas na prática é assim, somente a Bíblia não, somente as Escrituras não. Tem que ter um negocinho a mais aqui para aprender o povo. Irmãos, nós somos sustentados e alimentados pela palavra de Deus, somente a Escritura. É por isso que Martinho Lutero pregou as 95 teses no castelo de Wittenberg, dizendo, não, Papa, não é a sua bula papal que vai salvar os homens, somente as Escrituras. O homem é salvo pela graça mediante a fé, somente as Escrituras. A luz de vela, ele teve a revelação, o justo viverá pela fé. Não é comprando um pedacinho no céu, somente a Escritura. E aí o misticismo nega a suficiência. Eles tentam acrescentar algo à Escritura. O misticismo tenta acrescentar algo novo à revelação. Nós já temos a revelação cabal concluída. Ele disse aqui para João, o fim está próximo, tudo se terminou, tudo se concluiu. O cânon, o selo se fechou. A revelação de Deus está completa. E o misticismo olha e diz, não. Nós vamos acrescentar algo novo à revelação que já tem. Algo novo. E a maioria de todas as religiões que existem por aí, elas nasceram da Bíblia.
Eles pegaram a Bíblia, interpretaram por conta própria e fizeram suas próprias religiões. Eles não têm a Bíblia como suficiente. Aí tem um debaixo de uma árvore, dava aula de EBD, estudando, e tive uma nova revelação. Aí ele começa a escrever lá a nova revelação dele. Eu confundo essa seita, eu não vou arriscar falar o nome, não sei se é uma ou outra, mas nasceu aquela seita lá, que tem muita por aí, a gente vê eles passando por aí. Uma nova revelação. Aí teve uma outra irmã também, de uma outra seita aí, que ela também viu coisas e aí precisa de uma nova revelação. E por que são seitas? Porque alguns deles pregam que a salvação só está neles. Vai ser salvo não sei quanto número de quem? Do nosso grupo. Os cento não sei quantos mil da gente. Seita. Eles estão acrescentando algo às Escrituras. O apóstolo Paulo falou em Gálatas capítulo 1, versículo 8: ainda que um anjo do céu pregue um outro evangelho, anátema, maldito, seja eu, seja até um ser angelical, se pregar um outro evangelho, seja considerado maldito, anátema. O texto e a Bíblia encerra dizendo que aquele que dá testemunho destas coisas, versículo 20 diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ele está dizendo: creia em tudo que está registrado aqui, porque logo, logo eu venho. As advertências contra a alteração do texto bíblico representam o fechamento do cânon. Todo aquele que tenta falsificar, alterar a verdade, incorrerá nos juízos descritos na Bíblia. Irmãos, que Deus nos preserve em Sua palavra. Que Deus nos guarde em Sua palavra. Que Deus nos guie de acordo com Sua palavra. Que Deus nos torne mais parecido com Jesus por meio de Sua palavra. Que Deus enche o nosso coração de deleite pela Sua palavra. Que o nosso coração receba refrigério e esperança a partir da palavra de Deus. Que nós possamos esperar a vinda do Senhor a partir do que a palavra diz para nós. A palavra de Deus. Que um avivamento, irmãos, e ao longo da história nós vimos que os avivamentos que ocorreram fizeram os púlpitos serem trombetas de Deus, anunciadores da palavra. Os avivamentos que ocorreram, o povo se acotovelava para quê? Para ouvir a pregação. Multidões em praça pública ou em alguns prédios se acotovelando para ouvir a palavra de Deus. Ser fortalecido, renovado, levantado pela palavra de Deus. Que o avivamento venha sobre nós, sobre a igreja do Senhor, para que os nossos púlpitos continuem sendo trombetas de Deus a proclamar a Sua palavra. 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 Apreço pela palavra. Amor pela palavra. Porque Cristo breve virá. Logo, logo Cristo volta.